Nós já falamos, agora sim, começou a gravar agora. Bom, então estamos no capítulo 5, a estrutura da Terra. Nas aulas anteriores, né, através de vídeos gravados para o canal do YouTube, nós já falamos sobre tempo geológico, falamos sobre a breve história da Terra, analisamos os éons, eras, períodos e épocas, que é a divisão do tempo geológico. Depois finalizamos falando sobre a estrutura da Terra. Nós vimos que a Terra ela tem várias camadas e subcamadas. Analisamos essas camadas e subcamadas. Vocês fizeram, a maioria pelo menos fez, um esboço, né, no seu caderno, mostrando exatamente a localização dessas camadas, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre placas tectônicas, página 110, certo? Página 110, placas tectônicas. Vamos lá. Vamos lá. As placas tectônicas, né, também são chamadas de placas litosféricas. Professor, o que já subiu aí? Então, aqui para mim não está aparecendo, não. Eu acho que Tá cuidando de pessoa pressão aí. Parece tipo panela de deles pressão. estão ligados. Não, aqui não. Aqui, Panela de pressão, então um menino gritando. não, para mim está limpo, viu? Tá ligado, professor? Não, só o meu microfone está ligado. Não, professor, tá Ah, chega da agonia. Você tá entrando pelo computador e pelo celular? Não, eu não. Só pelo computador. Você tá entrando Ai, por que agonia, tu é doido. demais, viu? Demais. Gente, peraí. Porque se você tiver com dois aparelhos, você tem que continuar, ligar o continuar. microfone de Gente, um. peraí. Pessoal, todos vocês aqui, atenção. Presta atenção. Parou, parece. Se tiver algum aluno que está acessando, tanto pelo computador como também pelo celular, utilize somente um, porque senão vai dar microfonia. Tá certo? Se tiver algum aluno nessa condição, escolha uma plataforma, um aparelho, e utilize somente ele, tá bom? Vamos continuar aqui. Me localizar bem aqui, dentro do espaço, peraí. Então, vamos lá, gente. Pessoal, olha, eu quero aproveitar e falar o seguinte. Aqui já teve duas pessoas, a Maria Clara Barroso e agora o Wallace. Ele pergunta assim, você deseja permitir que a pessoa entre fora do domínio da SEDUC? Então, eu estou imaginando que é porque a pessoa não está utilizando o e-mail institucional, está utilizando um outro e-mail. Vocês têm que prestar atenção nesse detalhe aí, viu? Mas vamos lá. Então, gente, as placas tectônicas, também chamadas de placas litosféricas, são grandes pedaços da crosta terrestre, né, que estão, na verdade, flutuando sobre o manto superior. Essas placas, elas não têm a mesma espessura, elas não são homogêneas. Nós temos aí uma variação da espessura dessas placas que vai de 100 a 250 quilômetros de espessura, né? Então, imagine só que você tem algumas partes da crosta que são finas e outras partes que são mais espessas. E essas placas tectônicas, elas fazem parte de uma teoria chamada Teoria da Tectônica de Placas. É uma teoria que foi elaborada na década de 60, a partir de estudos feitos por um astrônomo e meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. Wegener morreu na década de 30. Portanto, ele não presenciou a sua teoria sendo comprovada. Lamentavelmente, ele não presenciou. Aliás, ele foi ridicularizado quando ele sugeriu que os continentes da Terra um dia já haviam sido um continente único e que por algum motivo esses continentes foram se separando. Quando ele falou isso, ele foi ridicularizado pela comunidade científica. Então ele morreu em uma expedição buscando justamente comprovar sua teoria, mas essa teoria só foi comprovada décadas mais tarde, lamentavelmente, né? Então, as placas tectônicas ou placas litosféricas, né,
Vou repetir. Sim. Então, a litosfera está fragmentada em grandes fraturas, grandes pedaços que vão deslizando sobre a astenosfera a uma velocidade de alguns quilômetros por ano. É a velocidade da placa, né, de alguns quilômetros por ano. Não confundir com a distância que aumenta entre uma placa e outra. Por exemplo, a placa africana e a placa sul-americana, elas estão se afastando, a América do Sul e a África estão se afastando a uma distância anual aproximada de 1 centímetro por ano. É mais ou menos isso que as placas estão se distanciando ano após ano, né? Então, isso é interessante, a gente imaginar. Agora, imagine aí, nos anos 20, né, no começo dos anos 30, um cientista dizer que os continentes estão se afastando, né? É claro que ele seria ridicularizado. Wegener lançou a teoria, mas ele não conseguia explicar que força era essa capaz de afastar os continentes, né? Então, os continentes flutuam sobre o manto e nos limites entre as placas tectônicas ocorrem terremotos, maremotos, vulcões. Inclusive, esse é um motivo de o Brasil não ter esse tipo de fenômeno. O Brasil, ele está no centro da placa sul-americana. Então, qualquer tipo de terremoto, de erupção vulcânica, ele vai acontecer lá na borda da placa. Como o Brasil está no centro da placa, ele não sente essa vibração, com raras exceções. No ano passado, houve um terremoto no Peru, se eu não estou enganado, e alguns estados da região norte sentiram o tremor, né? Mas, mesmo quando acontece esse tipo de coisa, não é suficiente para causar danos, não é para causar devastação. Então, mas pode acontecer. Não confundir também, pessoal, com os tremores de terra que a gente sabe que existem em Sobral, por exemplo. Sobral é uma cidade que tem uma estrutura geológica instável e que, vez por outra, os cientistas apontam, né, pequenas vibrações, pequenos tremores lá na cidade de Sobral. E por que isso acontece? Pelo mesmo motivo que também acontece em Teresina, capital do Piauí. Teresina também tem uma estrutura geológica bastante instável e que pode causar pequenos tremores. A questão é que, como a composição rochosa do subsolo de certas cidades do Brasil, ela é composta por uma rocha porosa, e conforme o crescimento urbano vai acontecendo, concreto, né, prédios, asfalto, tudo isso vai aumentando o peso, tráfego de veículos, vai aumentando o peso sobre aquela estrutura, né, e pode acontecer pequenas reacomodações do subsolo, pequenos vácuos, pequenas cavernas que vão desmoronando, e o solo vai se reacomodando, né? Isso também acontece com a perfuração de poços sem qualquer tipo de controle. Existe um órgão federal, que é o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. O DNPM é o órgão que obrigatoriamente fiscaliza e acompanha a perfuração de poços. Só que quando as pessoas perfuram o poço por conta própria, vai ali, contrata um cara que tem um caminhão daqueles equipamentos de perfurar o poço e vai e perfura. O cara não foi no órgão competente, não registrou o poço, não pagou os impostos. Aí você não tem, então, um número real de poços. Se alguém quiser saber quantos poços tem em determinada cidade, ele vai lá no órgão competente. Mas o número que tem no órgão competente não corresponde ao número real, porque as pessoas cavaram esse poço clandestinamente, esses poços. Essa perfuração de poços de forma clandestina, ela vai fragilizar o subsolo e pode contribuir também para a reacomodação do solo e a ocorrência de pequenos tremores. Então, essa seria uma possível explicação, né, não descartando outras, de pequenos tremores acontecendo em cidades brasileiras, já que no Brasil não pode ter terremoto, porque o Brasil não tem
não sofre influência nenhuma de choque de placas tectônicas. Né? Vamos avançando. Pois não? Tem algum tipo de sistema que pode prever terremotos, Tem. maremotos? Tem sim. Existe o sismólogo, que é o profissional que se dedica a isso, e existe o sismógrafo, que é o equipamento que vai medir, né, vai aferir, vai mapear a intensidade desse terremoto. E esse equipamento, ele vai usar uma escala chamada escala Richter. A escala Richter, que você pode encontrar aí na página 113 do seu livro didático, ela vai de 0 a 10, né? Quanto mais próximo de 10, maior a intensidade do terremoto. Tá certo? Então, um terremoto... Eles preveem com muita antecedência? Não com tanta antecedência assim. Porque esse é que é o grande problema. Tanto na questão das erupções vulcânicas, como na questão dos terremotos, eles conseguem, baseado no histórico de terremotos anteriores, de erupções vulcânicas anteriores, eles conseguem diagnosticar, dependendo do local, com alguns dias ou simplesmente algumas horas de antecedência. Né? Então, tem a escala também, né, professor? Então, ainda não é satisfatório essa antecipação do fenômeno, né? Mas já foi bem pior. Hoje dá para se evitar tranquilamente. Tanto é que você raramente, no caso dos vulcões, viu? Dificilmente você ouve falar de alguma erupção vulcânica com grande número de mortes. Porque hoje se consegue prever e consegue evacuar aquele local. Já com os terremotos, ainda não estamos tão avançados assim. É muito comum, ano após ano, a gente vê terremotos nas Filipinas, por exemplo, que é uma região ali muito instável do ponto de vista geológico. Ali é o encontro de três placas tectônicas. Vocês podem ver na página 111, ou no mapa que eu vou apresentar daqui a pouco, que nas Filipinas, Indonésia, ali é a região onde acontecem muitos terremotos. Também na América do Sul, aqui, Peru, né, também vai acontecer bastante terremotos. Pessoal, muita gente entrando, aí aparece para mim a mensagem, fora do padrão da SEDUC. Isso está acontecendo porque vocês estão entrando sem o e-mail da SEDUC. Quem entrou por último agora foi o Guilherme Mesquita, não está utilizando o e-mail da SEDUC, está utilizando o e-mail pessoal. Por favor, verifiquem isso aí. Eu estou permitindo porque eu não quero que ninguém fique de fora. Mas futuramente eu não vou permitir, não. Porque o objetivo é que você centralize tudo no e-mail que você recebeu, tá bom? Vejam isso aí. Vamos continuar aqui. Olha o mapa aí, gente. Esse mapa, ele traz as principais placas tectônicas, né? Vejam que o Brasil está na placa sul-americana. A oeste, nós temos a placa de Nazca. A leste, nós temos a placa africana, né? Vejam que o Brasil está bem no centro, praticamente, da placa sul-americana, por isso mesmo que ele não sofre impactos desse choque de placas. Agora, suba um pouquinho, veja a placa do Caribe, né? O Havaí, que é onde nós temos um vulcão que está permanentemente em atividade, que é o vulcão Kilauea, o Havaí, ele está numa região de grande instabilidade geológica, porque você tem ali a junção da placa norte-americana com a placa do Caribe, aí tem a placa dos Cocos, né? Mais abaixo tem a placa sul-americana, então tudo isso aí vai fazer uma grande instabilidade geológica. Do mesmo jeito você olha lá nas Filipinas, Japão, como o Natan sugeriu o Japão, né? Está aqui também sofrendo influência dessa região. Placa filipina, placa pacífica, placa indo-australiana e placa euroasiática. Inclusive, o Japão tem um outro problema. O Japão, aliás, toda essa região aqui, dessa junção de placas que eu acabei de falar, ele está sujeito tanto aos grandes terremotos, grandes proporções, como também um problema que é decorrente do terremoto, que é o tsunami. Nós tivemos, por exemplo, em 2004,
um tsunami na Indonésia que matou centenas de milhares de pessoas, né? Tivemos o mais recente no Japão, que causou também grande devastação, colocou grandes navios de cruzeiros no meio da avenida, no meio da área urbana. Quando a água baixou, estava lá o iate. Então, assim, estamos falando de fenômenos de proporções jamais vistas, né? Que a gente só acredita porque vê pela TV. E a explicação é a explicação geológica. Isso tem a ver com a questão das placas tectônicas, que estão em constante movimentação. Deriva continental é uma outra teoria, ela foi também muito fortalecida pelas investigações de Wegener. No final da era paleozoica, há 250 milhões de anos, havia um único continente que era chamado de Pangeia. E esse continente, há 200 milhões de anos, ele começou a se fragmentar, começou a se afastar, cada fragmento foi indo em direção oposta, e nós tivemos, então, naquele momento, o início da formação dos continentes como nós conhecemos agora. Vale ressaltar que esse movimento, ele continua acontecendo, obviamente, e que o formato do nosso mapa mundi, os contornos dos continentes, eles estão em constante transformação. E que daqui a alguns milhões de anos, certamente, nós teremos uma outra composição, né? A crosta, ela é dinâmica, ela está constantemente se movimentando. Alfred Wegener formulou a teoria da deriva continental no começo do século XX, mas morreu antes de vê-la comprovada, que nós falamos há pouco, né? Ele lançou a ideia, ele se baseou na observação do formato dos continentes, principalmente na semelhança do contorno do Brasil, né, com a África do Sul, que a gente sabe que é como se fossem duas peças de um quebra-cabeça, elas se encaixam, e ele não se baseou somente nisso. Ele também fez análises de fósseis, ele encontrou fósseis da mesma espécie, tanto em um continente como no outro continente, comprovou que esses fósseis eram da mesma época, eram fósseis do mesmo período, e que se alimentavam basicamente, aquele animal, né, se alimentava basicamente do mesmo tipo de vegetação, e que, de tal forma que só seria possível se esses dois blocos rochosos fossem um só no passado. Até aí tudo bem, mas quando se perguntava que força era essa que era capaz de afastar esses continentes, Wegener ainda não tinha como explicar, porque nem sequer ele sabia da questão da dinâmica do interior da Terra. Estamos falando do começo do século XX. Não havia ainda uma maturidade científica que nós pudéssemos, então, fazer certas deduções, que só foram possíveis bem mais tarde, né? Por isso que esse cientista, que foi de extrema importância, mas ele não presenciou a comprovação da sua teoria, né? Vale ressaltar também que Wegener não foi a primeira pessoa a desconfiar da semelhança entre o contorno dos continentes. Nós tivemos também, no período das grandes navegações, lá pelo século XVII, né, e também no século XVIII, nós tivemos cartógrafos, né, que são aquelas pessoas que faziam as cartas náuticas, que faziam os mapas para os navegantes. Esses cartógrafos também cogitaram isso. Eles também perceberam que o contorno dos continentes era muito semelhante, né? Mas, na época, isso não passou de uma mera curiosidade, e foi dado como coincidência mesmo. Somente com Wegener, no começo do século XX, é que ele começa a desconfiar que não era mera coincidência, e começa a fazer investigações científicas. Tanto é que ele morre indo para a Groenlândia, numa expedição, para buscar mais elementos que pudessem fortalecer sua teoria. Nessa expedição ele faleceu e, portanto, não presenciou o desfecho, né? Vocês estão ouvindo, gente? Né? Alguém aí que está com dúvida, alguma coisa? Pode falar. Tem alguém que está com alguma dúvida? Estão ouvindo? Não, professor, tá de boa.
Pronto, continuando. Tô vendo. Tá certo. 65 pessoas, tá baixo o número de pessoas. Então, os argumentos de Wegener, né, que já acabei de falar, mas eu não falei essa parte aqui, que somente com o avanço das investigações oceanográficas, né, é que a teoria da deriva continental fosse comprovada. Gente, nós tivemos aí, de 1939 a 1945, nós tivemos que evento histórico? Me digam aí. Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, várias armas de guerra foram testadas. E aí eu recomendo um documentário que tem no History Channel, que explica sobre isso. Eu não me lembro se eu vi no History Channel ou no Netflix. Mas tem um documentário, um desses dois canais, depois vocês procurem, quem puder, ou depois eu procuro e mando o link para vocês, que ele fala das grandes armas de guerra que foram testadas pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial. E uma delas foi o submarino. Então, para que os Estados Unidos pudessem utilizar o submarino, era preciso que houvesse um mapeamento do fundo oceânico, né? Porque até então não se sabia que o fundo oceânico tinha um relevo semelhante ao relevo aqui da superfície. Não se sabia. Achava-se que era uma coisa mais uniforme, como se fosse assim, digamos que o fundo do açude, né? Por exemplo. Mas como houve essa necessidade, e aí então começaram a fazer mapeamentos do fundo oceânico utilizando sonares, né? Estou vendo aqui se no livro de vocês tem a imagem, mas não tem. O sonar é assim, ó, um navio ia passando por toda a superfície oceânica, né, pelo espelho d'água, obviamente, e aí ele tinha um sonar que disparava uma micro-onda que batia lá no fundo oceânico e retornava. Essa micro-onda, né, essas micro-ondas, melhor falando, elas davam, então, o contorno do fundo oceânico. E assim foram feitas as primeiras, exatamente, Gabriel, escaneando o fundo dos oceanos, né? E assim foi feito um mapeamento mais ou menos detalhado do assoalho oceânico, e percebeu-se que também no fundo dos oceanos tem cordilheiras, tem abismos, tem penhascos, né? Tem planícies, planaltos, depressões, todas as formas de relevo que você encontra aqui nas áreas emersas, você encontra também nos fundos oceânicos. Então, esse avanço da oceanografia, que foi devido à Segunda Guerra Mundial, para a utilização do submarino como arma de guerra, permitiu, então, a comprovação da teoria de Alfred Wegener, que era a teoria da deriva continental. Formulou uma outra teoria, que era a teoria da expansão do fundo oceânico, e automaticamente comprovou a teoria da deriva continental. A teoria da expansão do fundo oceânico, ela se baseia justamente na expansão do assoalho oceânico pela emissão de lava. A gente vai já falar disso, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, vou até dar uma acelerada, que a gente perdeu muito tempo no começo e agora vai fazer falta aqui no final. Nós temos o seguinte, placas tectônicas têm movimentos, nós vamos já falar sobre eles. Quando as placas, elas se afastam, e o nome desse movimento é movimento convergente, você, então, tem esse espaço entre uma placa e outra sendo preenchido por lava, por magma, né? E esse afastamento entre as placas, ele acontece principalmente nos fundos oceânicos, mas não somente, também acontece nas áreas continentais, mas nas áreas oceânicas é onde ele acontece com mais força, né? Então, isso aqui é uma zona de rift. Zona de rift. As placas estão se afastando e entre uma e outra está surgindo uma nova parte da crosta, porque esse magma vem, preenche esse espaço e forma uma nova parte da placa tectônica. Vocês estão entendendo? Então, isso aí é explicado lá, foi percebido, aliás, lá na época da guerra, né, e foi que deu origem à teoria da expansão do fundo oceânico. E nós temos a cadeia mesoatlântica, que é uma cordilheira, né, que nós temos aí entre o continente sul-americano, né, entre o continente americano
e o continente africano. Nós temos uma cordilheira bem na divisa entre a placa sul-americana e a placa africana. Essa cordilheira é formada justamente por essa questão aí do afastamento entre as duas placas. Então, somente com essa investigação científica e esse avanço da oceanografia é que a teoria da deriva continental foi confirmada. E aí você tem a confirmação da teoria da deriva continental, aí você tem a criação e, consequentemente, a confirmação, logo na sequência, da teoria da expansão do fundo oceânico, e você tem a elaboração de uma outra teoria que engloba essas duas anteriores, que é a teoria da tectônica de placas, né, já que tudo isso está interligado. Você vê aí agora uma imagem. Sim, Nathan, muitas ilhas foram e estão sendo submersas, né? E muitas outras serão ainda, com certeza. Isso tem a ver não só com o movimento das placas, mas também, nos dias de hoje, isso está muito relacionado também à questão do aquecimento global, né? Exatamente, Nathan. Bom, então nós temos aí a imagem, gente, com os 3 principais movimentos que as placas tectônicas podem realizar. Nós temos o movimento convergente, aí você se liga aqui na seta, viu? É possível que em uma questão da UVA ou do Enem, você só tenha as setas, e aí você vai deduzir. As setas que estão indo na mesma direção, elas estão falando do movimento convergente. Quando alguma coisa, com duas coisas convergem, elas estão indo na mesma direção, estão convergindo. Então, por isso que o movimento é convergente. Aqui, nessa outra extremidade, nós temos setas em direções opostas, elas estão divergindo, então por isso que o movimento é divergente. E aqui, ao centro, nós temos duas placas que não estão nem indo na mesma direção e nem em direções opostas, elas estão gerando atrito lateralmente. O nome desse movimento é movimento transformante. Então, nós temos placas convergentes, placas divergentes e placas transformantes, certo? Ou elas estão indo na mesma direção, ou em direções opostas, ou estão lado a lado gerando atrito. Entendido até agora? Entendido, né? Sim. Tudo bem. Todo mundo com a câmera desligada, né? Oi. Pode falar. A transformante, qual o impacto que ela gera? Como, Carlos? Fala de novo. Na transformante, no movimento. Sim. Que impacto ele gera? Gera impacto, vamos já falar. Por exemplo, a convergente ele gera vulcões, a divergente faz tsunami, e a do meio faz o quê? Não, todas elas geram grandes impactos, grandes fenômenos naturais. No caso aqui, vou começar pela transformante que você perguntou. Nós temos uma área nos Estados Unidos, e temos inclusive 2 filmes, o mais recente tem uns 2, 3 anos, né, que são... Peraí. O nome do filme mais recente é Falha de San Andreas. Vocês já podem ter assistido esse filme por aí. Já assisti. Pois é. Então, na verdade, você tem a Falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, no estado da Califórnia, onde você tem essa placa, né, que ela está justamente indo lateralmente, gerando atrito, né? Deixa eu ver aqui, negócio que o nosso tempo está bem corrido aqui, mas eu vou... Professor, diga. repita o nome da falha. San Andreas. San Andreas. Mas se você pode ver também... Professor. Peraí. Você pode ver também com o nome de falha de Santo André. Ô, professor, você acha que aquilo que aconteceu no filme pode acontecer a qualquer momento aí? Como? O que aconteceu no filme pode acontecer... Não daquele jeito. Ali tem muito... Daquele jeito não, exagerado, né? Porque tem aquela coisa de filme... Tá, mas é tido como fato geológico que a Califórnia vai se dividir, ela vai se afastar, né? Aquela pontinha dos Estados Unidos, lá na Califórnia, ó, ela vai se afastar e vai gerar uma ilha.
porque ela está nesse movimento transformante, ó, certo? Então, isso é um fato geológico, isso com certeza vai acontecer. E é por isso que na Califórnia tem grande ocorrência de terremotos. Tanto é que as edificações lá, assim também como no Japão e em todas as outras áreas onde há ocorrência de terremotos, as edificações já têm essa tecnologia, né? E ela já está se dividindo, né? Já tem foto no grupo. No Japão, por exemplo, você tem as fundações dos prédios, eles colocam tipo um sistema de amortecedores, que é para absorver os impactos, né, dos abalos sísmicos, né, gente? Pessoal, temos só mais 5 minutos, vamos acelerar aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas eu posso ir até às 11. Oi, diga. Aquele terremoto que deu na Itália, você acha qual foi a magnitude dele? Não, ainda eu teria que pesquisar. Não podemos falar de achismo. O terremoto da Itália, deixa eu pesquisar aqui. Terremoto Itália. 2020, foi 2020? Foi no começo do ano, né? Foi. Tá pesquisando aqui, daqui a pouco eu te digo. Tá aqui, 3,3 graus na escala Richter. Sim, eu acabei não falando, né? A escala Richter varia de 0 a 10. Quanto maior o número atingido, você diz que maior a magnitude. O termo que você utiliza é o termo magnitude, certo? Para se referir à intensidade do terremoto. Depois vocês deem uma olhada na página 113, porque ele vai levando as magnitudes e dizendo a intensidade de destruição de cada magnitude, certo? Voltando lá para os movimentos. Professor, qual foi o tempo vai acabar. Que teve aqui no Brasil? Oi? Qual foi o maior terremoto que teve aqui no Brasil, maior magnitude? Não vou saber assim de cor. Não, no Brasil nenhum, né? No Brasil não tem terremoto. Nem teve. Não tem terremoto. Agora, em termos de magnitude, você vai ter o terremoto de Lisboa, que lá em Portugal eles chamam de o grande sismo, que lá não falam terremoto, falam sismo, que é de abalo sísmico, né? Que foi no século XVIII, o Marquês de Pombal, o mesmo Marquês de Pombal que esteve no Brasil. Ele, na época, era braço direito do rei, e foi graças ao terremoto e à forma como o Marquês de Pombal conseguiu reorganizar a construção de Lisboa, que ele adquiriu notoriedade perante o rei, e por isso mesmo que o rei mandou ele para o Brasil. Foi o Marquês de Pombal, só para você se situar historicamente, quem expulsou os jesuítas de todas as colônias portuguesas, não só do Brasil. Então, ele foi uma figura proeminente. Mas em Portugal não tinha como saber a magnitude, porque não tinha escala Richter. A escala Richter foi inventada apenas no começo do século XX. Então, tudo que aconteceu antes da escala Richter só pode ser mensurado de acordo com a destruição. Mas não dá para se falar com certeza, né? Apenas conjecturas. Mas vamos avançar aqui. Então, nas placas transformantes, já falamos, né, dos efeitos que elas têm, e esses efeitos de terremotos, vulcões, maremotos, vale para qualquer tipo de movimentação de placa. As placas estão se movimentando? Estão. Então, você tem sujeição desse tipo de fenômeno. Aqui, nos movimentos divergentes, eu já falei que você tem a zona de rift. E aqui no movimento convergente, você tem o movimento chamado de subducção, que é o que eu vou falar agora. Aqui, ó. Vamos primeiro falar sobre a zona de rift. Estão vendo a imagem? Observem, aqui é um passo a passo, para você poder entender. Você tem aqui duas placas tectônicas, isso aqui pode tranquilamente ser, essa aqui pode ser a placa, um exemplo, né? Sul-americana, essa aqui pode ser a placa africana. Elas estão se afastando, ó, a seta em direções opostas. Então, isso aqui é uma placa são duas placas divergentes. Como elas estão se afastando uma da outra, entre uma e outra vai surgindo aqui esse espaço. Esse espaço, ele vai sendo preenchido, ó, estou na segunda imagem agora. Ele vai ser preenchido pelo magma, que está lá no manto. Esse magma, ele vai preencher esse espaço entre uma placa tectônica e outra, e vai se solidificando, e vai formando uma nova parte da placa tectônica. Ou, se você preferir, uma nova placa tectônica, né? Não sei.
uma nova parte da crosta. A crosta está em constante renovação, certo? Então, as placas continuam se afastando, e aí, no centro, vai tendo a formação de uma nova parte da crosta. É por isso mesmo que nas placas divergentes, quanto mais próximo da divisa entre essas placas, mais recentes são as rochas. Estudos geológicos comprovaram isso já, que as rochas, nas áreas limítrofes entre placas divergentes, são rochas jovens. E quanto mais você se afasta e vai para o centro da placa, as rochas vão ficando mais antigas, porque elas estão se formando ali, por isso que elas são mais jovens, certo? Isso é uma área de rift. Alguém tem alguma dúvida sobre o rift? Vai cair na prova essa questão, sobre isso. Ninguém tem dúvida, né? A outra área, o outro fenômeno, aliás, é o fenômeno chamado de subducção, certo? Aí você deve se perguntar o seguinte: se você tem a placa sul-americana e a placa africana, que são placas divergentes, elas estão indo em direções opostas. A distância entre essas duas placas está sempre aumentando, correto? Aí você se pergunta, e do outro lado, para onde é que essas placas estão indo, né? Tem espaço para elas? Não tem espaço. Então, se de um lado elas estão se afastando, do outro lado elas estão se chocando. Se aqui elas são convergentes, aliás, elas são divergentes, na outra extremidade ela vai ser convergente, porque ela está colidida com outra placa. E quando você tem um movimento convergente das placas, você vai ter o seguinte fenômeno, o fenômeno da subducção. A placa que é mais densa, que é mais pesada, vai se chocar com aquela que é menos densa e menos pesada. A mais densa vai mergulhar por baixo, né? Ela é mais pesada, ela vai mergulhar. A que é menos densa vai subir. Isso vai fazer isso, ó. Isso vai gerar esse seguinte fenômeno, ó. Isso aqui vai formar uma cordilheira, como a Cordilheira dos Andes, e essa placa que mergulhou, ela vai mergulhar para o manto, e lá no manto ela vai se dissolver. Esse magma, que um dia se solidificou e formou uma rocha, ele volta a se dissolver e volta a fazer parte do manto, conforme você pode analisar na imagem. A imagem aqui, ela fala da placa sul-americana, que é a nossa placa, e a placa de Nazca, tá certo? Que é a placa que está do nosso outro lado. Deixa eu voltar aqui no mapa das placas para a gente ver. Ó, placa sul-americana e a placa de Nazca, né? A placa de Nazca é uma placa oceânica, né? E as placas oceânicas, guardem isso, são mais pesadas que as placas continentais. As placas oceânicas são sempre mais pesadas. Se ela é mais pesada, ela vai ficar por baixo. E a placa sul-americana, que tem também uma área oceânica, mas tem uma área continental também, ela vai ficar por cima. E aí você vai ter esse fenômeno de convergência das placas, elas vão se chocar, uma vai descer e vai voltar para o manto, onde lentamente ela vai se desmanchando e voltando a virar magma. E essa outra vai subindo, formando a Cordilheira dos Andes. São as chamadas formações exuberantes do relevo. A Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, né? Esses são dois exemplos de cordilheiras formadas pela convergência de placas tectônicas. E esse fenômeno da placa, ela é como se ela fosse puxada para baixo, né? Até se dissolver lá no manto, é chamado de subducção. Então, placas divergentes, zona de rift. Placas convergentes, zona de subducção. Não esqueçam isso, e isso gosta de cair na prova da uva, que vocês vão fazer no final de 2021, no final de 2022, né? Guardem isso. Então, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje, 10h57. Temos alguns minutos para tirar alguma dúvida que vocês tenham. Alguém tem alguma dúvida? Ei, professor,
Você Diga. ouviu falar que lá em Sobral eles sentiram tremor de terra? Você ouviu falar? Desse mais recente eu não ouvi falar, mas eu abordei isso no começo da aula. Você já tinha chegado? Foi, né? Porque tinha caído a luz aqui de casa, aí a minha internet tinha acabado. Aí eu não ouvi. É por causa da reacomodação do solo, mas eu vou deixar o vídeo lá no YouTube e vou colocar o link no Google Sala de Aula. Depois, quem quiser dar uma olhada, certo? Eu recomendo que volte lá e veja. Gente, vai ficar faltando, não vai entrar para essa prova, não vai entrar para essa prova da página 115 em diante, não vai entrar. Isso aqui vai ficar para o próximo, vai ficar para o próximo período escolar, tá certo? Professor, Só um minutinho. Eu vou deixar uma atividade lá no Google Sala de Aula, mas eu já adianto que eu vou deixar fora do horário da aula, porque já expirou a aula. Eu vou colocar, mas eu não vou colocar enquanto vocês estiverem tendo outras aulas, para não confundirmos. Após as 17 horas, eu vou colocar uma atividade, a última do período, no Google Sala de Aula, tá certo? A última. Diga. você vai disponibilizar o slide pra gente lá no Google? Posso disponibilizar. Class? Vou colocar lá, então. Professor, Tá como é que vai ser sua prova? Joel, a prova vai ser pelo Google Sala de Aula, e somente pelo Google Sala de Aula. Nós vamos criar o formulário, a prova de 10 questões. Eu vou dizer para vocês na sexta-feira quais são os assuntos. Professor, todos os assuntos do começo do ano para cá? Não tem condição. Não tem condição. Eu vou reduzir bastante o número de assuntos para que a gente possa fazer uma prova com mais tranquilidade, viu? Não se preocupem. Lembrem-se que vocês, não adianta a gente mentir que a gente tem nenhum menino, né? Vocês vão estar lá na casa de vocês terão o Google à disposição de vocês, o livro didático à disposição de vocês, então só vai ter 10. Correto? Tá certo, gente? Então Correto. eu vou encerrar aqui. Se vocês não estão lembrando de nenhuma dúvida agora, só vão lembrar depois, podem deixar lá no Google Sala de Aula, que eu acho mais prático do que no WhatsApp. Que eu respondo e fica lá exposto para todo mundo, tá bom? Tá. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá onde tem o link dessa conferência e deixa como mensagem nessa postagem. Viu? Que aí centraliza tudo no lugar só. Espera aí um minutinho.